Eu vaguei durante séculos até agora, procurando os motivos que levaram a humanidade à extinção. Eu atravessei a Grécia, conversando com os mais célebres filósofos. Eu fui à capital do Egito, Alexandria. Estudei e aprendi tudo o que havia em sua biblioteca. E quanto mais eu avanço em minha jornada, mais eu percebo que o mistério da extinção da humanidade está diretamente relacionado com a produção de conhecimento deles. Agora que eu sei disso, posso traçar o trajeto a percorrer em minha missão. Vou falar com todos os cientistas mais importantes da história e aprender quais foram seus grandes erros e acertos. Bem, eu continuei a seguir meu caminho e conforme os séculos foram passando, surgiu um novo ente perante a sociedade humana que os dominou: a Igreja. No começo, confesso que fiquei confuso, não entendia do que se tratava, mas me mantive sempre alerta. Os anos continuaram passando e esse ente foi se transformando. No começo, eles estavam progredindo, se tornando mais pacíficos. Entretanto, com o passar do tempo, os humanos começaram a travar guerras em nome de seu Deus, provocando o caos por onde passavam. No fim disso tudo, depois de tentar incessantemente entender o que a Igreja falava, para encontrar algo que justificasse o que eles faziam e fracassar miseravelmente, eu desisti e retornei meu foco para minha missão. Mas então, eu notei que estava há séculos sem encontrar um cientista de verdade. Claro que haviam estudiosos naquela época, mas nenhum com aquela sede de conhecimento dos gregos, com a vontade de entender tudo o que o cerca, com o ímpeto de se lançar em meio ao desconhecido e retornar com respostas. Depois disso, desesperado, eu continuei a procurar e encontrava somente pessoas reafirmando conhecimentos passados e argumentando que algo estava correto só porque aquela autoridade disse. E para minha decepção, até mesmo Aristóteles estava entre eles. Então, decidi ir a fundo nessa história e descobri que a Igreja estava proibindo qualquer pesquisa científica que fosse contra os seus ensinamentos, que eram basicamente teorias passadas, repletas de erros. E foi aí que eu finalmente entendi o que havia acontecido. A Igreja impossibilitou o avanço da ciência e estabeleceu o domínio do argumento de autoridade. Depois de perceber isso, tudo começou a fazer sentido. Tudo era correto porque alguém disse. As guerras eram corretas porque alguém disse. Caçar os hereges era correto, independente de ser seu vizinho, sua esposa ou até mesmo seu próprio filho. Tudo porque alguém disse. Quanto à ciência, significou séculos de retrocesso. As teorias fraudadas de Ptolomeu permaneceram por mais de um milênio. Os erros de Aristóteles, nada se falava sobre eles, porque qualquer um que discordasse provavelmente morreria. Ao ver esse lado de pura maldade dos humanos, eu finalmente entendi porque toda a informação desse milênio foi deletada. Eles queriam esconder seus erros, ou melhor, eles esqueceram seus erros. Eles os enterraram. Eu continuei a viver, se é que alguém realmente vivia nessa época. O pensamento próprio era proibido. Todos deveriam ser escravos de si mesmo, de seu mundo fechado. No fim, como eu era uma máquina, o mundo ao meu redor foi mudando. As estações foram passando, e com elas, os séculos. Bem, tem uma frase que eu particularmente gosto bastante, e que expressa de uma maneira muito bela o momento que estou na história agora. Se eu não me engano, era bem assim. Por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. A idade das trevas acabou, e os humanos entraram em uma nova era. Ironicamente, eles chamam esse período de renascimento, o período em que a humanidade renasceu das cinzas, como uma fênix brilhando nos céus. E é aqui que a minha jornada recomeça.